Na aula de hoje, nós vamos falar sobre linguagem verbal e não verbal, que é um assunto que aparece no caderno do aluno de vocês, lá no volume 2. Ele trata sobre alguns tipos dessas linguagens, especialmente não verbais, então vamos estudar um pouquinho sobre elas. Então, antes de falar sobre tipos de linguagem, é importante determinar o que é linguagem. Então, de acordo com Aristóteles, somente o homem é um animal político, isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. A linguagem permite ao homem exprimir-se, e isso que torna possível a vida social. Então, ele aponta, que só os homens são dotados de linguagem e é isso que possibilita a vida social. Ah, mas os outros animais não têm linguagem? Eles emitem sons, eles conseguem se comunicar, mas eles não têm a criatividade, a versatilidade da nossa linguagem. Então, nossa linguagem é diferente da linguagem dos demais animais. E a linguagem é a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. Então, nós usamos a linguagem para produzir sentido, para nos comunicarmos com outras pessoas, enquanto ideias, enquanto tudo o que nós precisamos expressar. E agora, no sentido um pouquinho mais amplo, texto designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano, quer se trate de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma escultura, etc. Isto é, qualquer tipo de comunicação é realizada através de um sistema de signos. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre sistema de signos, o que são signos, não são signos do horóscopo, mas a ideia é que todas as formas de se comunicar são texto, mesmo que não tenham palavras. Então, texto é mais amplo do que simplesmente um texto que vocês veem num livro. Ele pode ser um poema com palavras, pode ser música, mas também pode ser uma pintura, um filme, uma escultura. Então, tudo isso é forma de comunicação, tudo isso é texto. Então, ainda sobre como funciona a linguagem, o René Magritte uma vez fez esse quadro e escreveu Le Ce n'est pas un pi, que se traduz como isto não é um cachimbo. E aí, qual é o comentário sobre isso, O Magritte pinta um cachimbo e escreve embaixo, isso não é um cachimbo. De fato, não é um cachimbo. E a própria palavra cachimbo, que designa o cachimbo, não é um cachimbo. Eis o contraste entre coisas e signos na vida cotidiana. O que isso significa? Vocês estão vendo a imagem de um cachimbo e não um cachimbo de verdade. Quando eu escrevo cachimbo, eu não estou entregando um cachimbo para vocês, eu não estou mostrando um cachimbo, eu estou representando esse desenho do cachimbo com as letras que formam a palavra cachimbo. Isso é um signo. Signo é como eu represento as coisas no mundo. Esse desenho é a imagem de um cachimbo e não um cachimbo. A palavra cachimbo é a representação com letras de um cachimbo, também não é um cachimbo. Só um cachimbo é um cachimbo, mais nada é um cachimbo. Isso vale para tudo, Quando nós escrevemos, quando nós desenhamos, nós estamos representando aquele elemento e não mostrando. Então, de fato, isso não é um cachimbo, isso é o desenho de um cachimbo. Então, cada parte da arte usa a linguagem de uma forma diferente, A linguagem da pintura explora as linhas, as cores, as formas, a luminosidade. Então, a professora Cibele sempre fala com vocês de várias técnicas diferentes de pintura. A linguagem da escultura se vale de formas, de volumes, de tipos de material para a sua expressão. Então, vocês também precisam se atentar a esse tipo de escolhas para representar algo. Os cartazes luminosos nas ruas comerciais, por meio das luzes, das figuras e linguagem verbal. Então, vocês veem parte escrita e outros elementos nos cartazes de rua. Isso também é linguagem. As histórias em quadrinhos, que via de regra exploram imagens em palavras, realizam cruzamento verbo-visual. Então, eles trazem tanto a parte visual quanto a parte verbal para contar uma história. Então, cada forma de arte emprega técnicas diferentes para que vocês tenham aquele sentido, entendam aquela comunicação, aquele significado.
E é lógico, né? A linguagem vai se adequando ao meio, vai se atualizando. Com a internet surgiram diferentes tipos de comunicação. Então, agora com os computadores, nos navegadores, nos celulares, existem os códigos visuais que se aproveitam dos sinais gráficos do teclado. Então, você consegue fazer desenhos com os sinais gráficos. É só você inclinar a cabeça e você vê, né, os dois pontos, traço e fechar parênteses, sendo um sorriso, e os dois pontos, traço, parênteses aberto, é a tristeza, né? Boquinha para cima, boquinha para baixo. Então, eles representam também um desenho através dos símbolos. Aqui fica até mais fácil de ver. E existe a elaboração disso, que é um pouquinho mais trabalhado, mas que também tem a mesma ideia, né? Esses aqui da direita ficam mais claro ainda o desenho que eles querem formar. Então, existe a linguagem verbal, a não verbal e a mista. A verbal utiliza a língua falada, pode ser oralmente ou pode ser por escrito. Se tem texto falado ou escrito, ele é verbal. A não verbal utiliza qualquer código que não seja a palavra. Então, os desenhos, as músicas, as imagens, as esculturas, tudo isso é não verbal, porque não tem palavra. E a linguagem mista utiliza a verbal e a não verbal. Então, por exemplo, uma música com letra, né, não só uma música instrumental, aí ela vai ser mista, porque ela tem o elemento que é só o som, que é só o ritmo, que é só o instrumental, e ela tem a letra também. E os quadrinhos, tudo aquilo que junta texto e imagem, as propagandas, tudo isso vai ser uma linguagem mista. É o mais comum, a linguagem mista. Eu falei antes para vocês sobre signos que não são signos do horóscopo. Então, o que isso significa? Né? Os signos visuais são componentes básicos dos códigos, que possibilitam a expressão de uma ideia substituindo determinados objetos. Então, é que nem lá o cachimbo, né? Eu represento o cachimbo com as letras que formam a palavra cachimbo para que você entenda do que eu estou falando. Isso é um signo. Então, existem outros tipos de signo, né? Por exemplo, o sinal vermelho é o signo de pare. Todo mundo que vê aquele sinal sabe o que significa. O polegar erguido significa ok, beleza, tudo bem. Então, todo mundo também já entrou em consenso, é uma convenção social de que esse signo representa essa ideia. Existem diferentes tipos de signo, então vou falar de cada um deles, mas a diferença entre um e outro é bem pequena, tá? O primeiro tipo de signo é o ícone, que ele representa uma relação de semelhança ou analogia com o objeto a que se refere. Então, por exemplo, uma fotografia indicando a realidade é um ícone, assim como o cachimbo lá era um ícone, né? Um diagrama, uma planta de uma casa, isso são ícones, né? Você vê essa planta de casa e você entende o que é que ela representa, os cômodos, ali uma sugestão de organização dos móveis, isso é um ícone. Vocês estão acostumados a ver isso no computador. Então, existe uma relação de semelhança. Olha ali, a página inicial tem uma casinha. Por quê? Porque é o início, é o começo, é de onde você começa tudo, é a casinha. O novo tem um desenho de um documento em branco, não tem nada nele. Então, novo. O abrir é uma pasta aberta, então também é um ícone sugestivo, né? Vou abrir a pasta. O imprimir tem uma impressora. Então, se vocês vissem esses ícones sem a palavra do lado, ainda conseguiriam entender o que é que eles significam. Por isso que existe uma relação de semelhança ou analogia. Outro tipo de signo é o índice, que mantém uma relação natural causal, ou de contiguidade física com o objeto a que se refere, então é como se fosse a parte pelo todo. Lembra que nós vimos metonímia, né? É ali Machado de Assis. Não, você leu um livro do Machado de Assis. Você está representando o Machado, né, a obra do Machado pelo nome dele. Então, é uma metonímia. Isso são índices também. Então, por exemplo, eu ver fumaça e já imaginar que tem fogo. Eu ver uma nuvem negra e já falar, olha, vai chover. Uma pegada que indica alguém passou por aqui. Um catavento que vai indicar a direção do vento, né? Então, isso são índices. É algo que me sugere uma coisa maior. Então, aqui tem, né, um catavento indicando a direção do vento. Você vê para onde é que está
virado a cabeça do galo é para onde que o vento está soprando. A fumaça também indica, né, ó, essa floresta está queimando, porque a fumaça vem do fogo. Então, é uma metonímia, a parte de algo indicando um todo. E o último tipo de signo são os símbolos, que se fundamentam numa convenção social e por isso eles mantêm uma relação convencional com o objeto a que se refere, que nem quando eu mostrei lá o farol vermelho para vocês, né? Então, não existe, na verdade, algo fundamental que você associe. Você não vê aquela bolinha vermelha e imediatamente consegue imaginar como é que isso se relaciona com o pare do farol. Mas, convencionalmente, todo mundo aceitou essa ideia e agora ninguém mais questiona. Então, por exemplo, você vê uma pomba branca e todo mundo já sabe que ela representa a paz. A cor vermelha sempre está ligada a perigo. Então, ela normalmente se refere, a caveira também, né, se refere a perigo. A auréola representa a santidade, a inocência, e aí são vários os símbolos que existem, né? Eu peguei outros, o símbolo da justiça, que é a balança, porque ela deve ser equilibrada e ela é cega, né? Ela não deve ver os lados. O símbolo da medicina também convencionalmente tem uma mitologia por trás, né, sobre as cobras, mas não vou explicar a história por trás do símbolo. É só importante que se vocês veem essa representação gráfica, vocês já sabem ao que ela se refere. E eu deixo aí um desafio para vocês. Vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Essa é uma carta enigmática em que a resposta para isso é relacionada a alguém do futebol. Então, o que é que está escrito nessa mensagem, né? Não está escrito o nome da pessoa, mas está escrito uma característica da pessoa. Então, eu só vou começar para explicar a lógica e vocês terminam. Aqui nós temos, né, esse primeiro desenho que provavelmente está se relacionando com comida, mas aí ele fala menos o ida. Então, nós temos o com. E aí, o 9 mais 1, 10. Então, com 10, e aí vocês continuam. Tentem resolver o que está escrito nessa frase. Um outro aspecto importante da comunicação com a linguagem não verbal e mista são as charges que normalmente tratam de pessoas públicas ou pelo menos conhecidas e fazem alguma crítica sarcástica. Então, os jornais adoram fazer charge porque é uma forma de falar especialmente dos problemas sociais, da política, da saúde, da educação. Então, por exemplo, essa é bem recente. É fácil reconhecer qual é o contexto, quem é a pessoa, qual é a situação. Então, a crítica social, a crítica política sendo feita através do desenho, né, da linguagem mista, porque eu tenho a parte visual e a parte não visual, e a crítica está bem marcada, não tem nem o que questionar sobre o que é que ela fala. Então, isso é uma charge, que é um pouco diferente de um cartoon. O cartoon não necessariamente trata de pessoas conhecidas e ele normalmente vai fazer graça com alguma situação cotidiana que não está diretamente relacionada à política. Então, por exemplo, aqui, né, o YouTube veio substituir a TV mesmo. E aí a pessoa agindo da mesma forma na internet que ela agia vendo a TV, também dormindo, também usando só para distrair. Então, é uma certa crítica, só que não é contra ninguém específico, é uma situação corriqueira. Outra situação corriqueira, e agora os declaram marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook, que parece que é assim que se determina um relacionamento, né? Então, também é uma crítica, não contra ninguém, mas sim contra uma situação. É importante que vocês vejam que tanto a charge quanto o cartoon normalmente vão trazer um único quadro, um quadrinho só, e nele você faz a crítica toda. Então é preciso escolher muito bem como é que vai passar toda aquela ideia em pouquíssimas palavras com pouquíssimos desenhos. Se eu quiser usar mais quadrinhos, aí vira uma tirinha. Então é uma sequência que também normalmente critica valores sociais, porque esses textos não verbais, especialmente que apareçam em jornais, eles costumam trazer a crítica. Não sempre, né? Os quadrinhos que vocês veem, por exemplo, Turma da Mônica, os mangás, eles são simplesmente histórias para entretenimento. Mas aí eles não são aqueles que aparecem em jornais nem em provas. Os em prova costumam ser esses com valores críticos. Então, aqui temos um exemplo da Mafalda,
Quando crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. E aí, no último quadrinho, a Mafalda falando: é triste ter que bater em alguém que tem razão. Por quê? Porque é uma crítica sobre como é que a sociedade valoriza as coisas erradas, né? Então, a Mafalda, sempre as tirinhas da Mafalda questionam muito esses valores sociais. E o Armandinho também sempre faz essas críticas. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, a inocência da criança mostrando desemprego, né? Também é uma crítica social e também é uma história com mais de um quadro, mas representado aí com a linguagem mista, verbal e visual. Então é isso, né? Essa aula foi mais curtinha porque não tem muito o que falar sobre isso, é um assunto bastante simples, mas na apostila de vocês tem um pouquinho mais sobre isso, também fala sobre memes. É que eu acho que vocês são mais especialistas do que eu para falar sobre memes, então vou falar só para vocês lerem essas páginas da apostila e complementarem a isso que eu falei aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. E se puder, fique em casa. Se não puder, pelo menos use máscara, use o álcool gel ao sair de casa. Tchau, tchau.